Paula, Uma pessoa disse aqui que somebody says that he met personally Father Pio, and he appraised that it really has to be him. É muito difícil de dizer o que o Vaticano pensa sobre transcomunicação, porque eles não dizem nada sobre isso, né? Nós podemos trabalhar em paz, nós não temos nenhuma dificuldade, né? Mas não existe nenhuma posição oficial por parte da igreja no assunto. Você vê, quando nós organizamos conferência, né, nós geralmente temos até padres, os quais vêm a essas reuniões e dão palestra, porque eles estão particularmente interessados nesse assunto. Como vocês já ouviram na minha palestra, os primeiros dois que fizeram a voz paranormal eram dois padres, né? Padre Jameli e Padre Hermete. Quer dizer, então existe um interesse, né? Mas a igreja, na realidade, não diz nada oficialmente sobre o assunto. Eu, pessoalmente, eu acho que está certo, porque nós somos um país muito católico, né? E eu acho que a igreja deve ser absolutamente prudente no campo. Mas o fato que nós não temos nenhuma dificuldade é bem positivo e é o suficiente, é ótimo, não precisa de mais nada. A question to Marcello. Anybody can be a transcommunicator? Anyone can be a transcommunicator? Ele não sabe se todo mundo pode ser um transcomunicador, ele somente sabe que para transcomunicação é um fenômeno. E na opinião dele, tem a possibilidade de transcomunicação, sempre existe, logicamente, né? E hoje eles usam maquinaria, porque nós temos, mas antes, né, eles usavam outras coisas, mas o Marcelo é um médium e ele produz fenômenos mediúnicos, materialização, né, transportes, etc. Por daí, às vezes, ele precisa de laboratório, né? Então, são fenômenos mistos, né? Pois ele começa com uma sessão mediúnica e ele nunca dorme, não, ele está sempre presente, né? Ele começa, então, com uma mesa, né, com a tipologia de mesa, depois a mesa diz, ok, vai para o rádio e a sessão continua, né, com o rádio, entende? Quer dizer, então, um fenômeno misto, um mix de fenômenos. Paula, how does transcommunication being accepted in Italy? How did they accept the transcommunication in Italy? How the Italians accept the transcommunication? Do they accept well or not? Eles aceitam muito bem, é lógico, nem todos os italianos aceitam a transcomunicação, porque nós temos mais de 50 milhões, né? Somente uma pequena parte deles que estão interessados na parapsicologia em geral e transcomunicação em particular. Mas a razão que está aumentando o interesse no assunto, está aumentando, e quando você organiza a conferência, tem muitas pessoas, né? Jornais especializados são bem-vindos. Portanto, a gente continua indo para frente, né? Agora, a transcomunicação, que é o último fenômeno, a mais jovem, será, logicamente, muito bem aceita, né? Nós temos trabalhado nesse campo desde o início da década dos 70, né? Graças ao Conde Mantini, o qual eu já mencionei, que tem sido um pioneiro neste campo, né? Convidado muitos. Eu, pessoalmente, traduzi um livro dele, né, do alemão para o italiano, quando ele apareceu pela primeira vez, e esse livro, né, foi um breakthrough sobre o fenômeno, porque foi o primeiro livro que explicava. Depois teve uma outra pessoa, né, onde um pioneiro como o Sr. Andisen e muitos outros, principalmente os registros de psicofonia, né, é muito conhecido na Itália. Você não precisa nem de explicar quando você diz psicofonia lá, todo mundo entende a palavra. Agora, menos conhecidos são os contatos de computadores, de fax, imagens de vídeo, etc. Não? Mas está aumentando também e espero que continue dessa forma. This question is for Marcello.
the pictures that you got, can it be a result of malevolence intervention or a mean intervention from low spirit? Do you think it can be an interference from these bad spirits? Marcello says that the história é meio diferente da história de psicologia em geral. Ele não acredita em espíritos maus e ele está convencido de que ele se contacta espíritos de alto nível, porque essas entidades sempre falam sobre amor, não é sobre religião, entende, a religião dogmática, mas ele fala sobre bons sentimentos, que é amor, confiança, ajuda aos outros. Então não podem ser espíritos ruins, né? Before the next question, I'd like to call Paolo Prezzi. Paolo, please, is Paolo here by any chance? Yes. Paulo está aqui. Obrigado, Paulo. Vem cá. Paulo, vem aqui. Come here. The whole Italian group is here. Come here. Paola. There are some information on the method or equipment used in the beyond. Is there any equipment used in outer space in the beyond, in transcommunication? Yes. Now, this in the beginning, of course, I'm not an experiment. I'm a journalist and a writer specializing nesse campo, né? E eu prefiro que Paulo responda essa pergunta sobre equipamento, porque eu sou uma jornalista e escritora. Eu prefiro que o Paulo ele responda isso para nós. No meu longo tempo de transcomunicação do fenômeno, eu posso dizer que os dispositivos não são tão importantes a fim de obter-se bons resultados. Portanto, eu acho que com equipamentos caseiros, normais, eles são bons para se obter resultados também bons. O dispositivo deve ser sintonizado corretamente, na verdade somos nós mesmos, em primeiro lugar. Portanto, o método mais usado no mundo todo, se é um método simples de gravações via microfone, conectados a um conjunto de rádios. Portanto, se eu tiver que dar alguma sugestão sobre como provar, para experimentar, é conectar um gravador a um rádio, um conjunto de rádios, e tentar achar uma sintonia correta aonde não há tanto ruído. Essas emissoras, ou seja, onde as emissoras são mais fracas. Essa é uma boa solução. Ligar o rádio, ou seja, sintonizar o rádio entre duas estações, aonde se pode encontrar uma condição acústica instável, aonde você pode achar uma estação que está entrando e a outra está saindo de sintonia, e a segunda estação entra e a primeira sai. E essa, ou seja, uma situação instável. Essa condição permite às entidades ou outros emitentes enviarem esse tipo de informação para modular essa situação instável. Eu acho que isso é somente um procedimento. Do meu ponto de vista, é necessário que o operador, o experimentador,
deva ter uma situação interna boa. Isso significa ter fé no fenômeno, desejar o fenômeno e não ser tão crítico em relação a ele. Do meu ponto de vista, essa é a melhor condição para se obter bons resultados. O primeiro dispositivo deve ser corretamente sintonizado. O primeiro dispositivo que deve ser corretamente sintonizado somos nós. Obrigada, Paulo. Paulo, ainda você. Paulo, thank you very much. For us to close this session, I would like you to do the favor of telling our friends the case you told me yesterday when I asked you to tell one of the most interesting cases you experienced together with Marcelo Bacci, and you told me the case of a mother. Could you tell us, please? Ontem a Sônia me pediu para que eu explicasse, do meu ponto de vista, qual foi o melhor caso que eu presenciei no laboratório de Marcelo Bacci. E eu disse que eu lembro, muito estupefato, um caso muito carregado de emoção, muito forte. Eu lembro que uma pessoa vinda da Alemanha, não me lembro mais do nome, pediu ao Marcelo para chamar a filha falecida dele. E esta mãe queria muito essa possibilidade de contactar a sua falecida filha. Eu me lembro que Marcelo Bacci não fala alemão e que o experimento foi realizado em alemão, conduzido pela mãe, que estava chamando a sua filha. E a mãe estava chamando a sua filha com muita emoção. E eu me lembro que a filha, eu não lembro... o nome da filha, eu lembro, era Gabi. E você pode ouvir na fita. Gabi, você pode me responder? Responda, por favor, Gabi. E alguns segundos depois foi possível escutar diretamente do rádio a voz da Gabi dizendo: Mami, eu estou aqui. Mami, eu amo você. Eu não lembro palavra por palavra, mas era uma expressão muito intensa de um diálogo entre uma mãe e a filha que estava do outro lado. Muito obrigada.